certo? Tudo certo. Estão me ouvindo? Tudo certo, ouvindo bem. Bem, então vamos lá. Para mim é uma satisfação especial por conta da presença de dois colegas muito especiais, que é o doutor Jorielson e o doutor Chuí. O doutor Chuí, tive a oportunidade de conviver com ele quando ele começou a carreira como delegado. Os dois colegas são delegados que têm uma característica muito interessante, que são operativos, operacionais, sem esquecer do lado acadêmico. Então, é algo muito importante para o policial dos dias de hoje ser um estudioso, entender o mundo, entender as relações que produzem toda a demanda para o trabalho policial, e estamos diante de realmente dois policiais que têm essas características. Bem, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o flagelo do crime institucionalizado, da criminalidade institucionalizada, e as causas e consequências e desafios dessa morfologia criminosa em relação à segurança pública. Esse assunto ele foi objeto de um livro. Na verdade, a história foi a seguinte. Em 2013, eu escrevi um artigo e publiquei no Globo e no Estadão, em que eu identificava uma nova morfologia de crime. Quer dizer, na verdade, a nossa conversa hoje não vai ser uma conversa jurídica, não vai ser um papo sobre o direito. Hoje, o assunto é justiça criminal, criminologia, ciências criminais. Nós vamos falar de uma nova morfologia da criminalidade e que, no caso do Brasil, ela se apresenta de forma acadêmica. Bem, então, esse artigo foi no final de 2013, em que o título do artigo era Criminalidade Institucionalizada. Foi publicado pelo Globo e pelo Estado de São Paulo, e esse artigo virou uma apresentação em PowerPoint, mais ou menos como essa apresentação que eu estou fazendo para os senhores essa noite. E, ao longo dos comentários o que esse artigo gerou de comentários, a onda que gerou, coincidiu com a primeira fase da Operação Lava Jato. E o delegado Márcio Anselmo, por uma grande coincidência, nós nos aproximamos porque eu levei um informante muito importante da Lava Jato para explicar, da Petrobras, para explicar como funcionavam os esquemas de afretamento, os detalhes, porque o business do petróleo é um business absolutamente gigantesco e com muitos detalhes. E foi exatamente entre a fase 1 e fase 2 que eu e o Márcio nos encontramos no Rio de Janeiro. E, a partir dali, nasceu eu teorizando e o delegado Márcio Anselmo praticando, né, investigando esse crime institucionalizado que nós começávamos a identificar. Então, o que é o crime institucionalizado? Para policiais, investigadores, eu não falo só da Polícia Federal, os colegas da Polícia Civil, eles também, diariamente, eles estão se encontrando, eles estão tocando, eles estão percebendo essa nova morfologia, nova, eu não digo, mas ela já vem se desenvolvendo há bastante tempo, mas a percepção para a sociedade, para nós policiais principalmente, ela começa a aparecer a partir da era das grandes operações da Polícia Federal. Ali, naquele momento, nós começamos a tocar esse organismo que é o crime institucionalizado, que é chamado hoje pela produção do Zé Padilha, o mecanismo. É algo como um organismo que toma parte do Estado, dos poderes, nos 3 níveis de administração, e é sobre isso que nós vamos falar, e sobre as influências deletérias que opera a nossa segurança em relação ao crime institucionalizado. Então, o crime institucionalizado, nós fomos nos deparando
como um explorador, como um naturalista anda na floresta, vai caminhando pela floresta e observa um animal diferente, um animal que se alimenta de forma diferente, um animal que resiste aos calibres convencionais, como outros não resistem, que se reproduz de forma diferente. Então, isso é assim que o crime institucionalizado se colocou para nós, policiais, ao longo de toda uma carreira. Esse livro ele é um livro que nós decidimos, o delegado Márcio Anselmo, ele é um estudioso, mas nós decidimos escrever um livro para a sociedade, para o sujeito que abre a banca de jornal às 5 da manhã, para o médico, para a dona de casa, para o engenheiro, para o estudante do ensino médio, para que todos entendessem. É um livro que dá um didatismo a essa questão da criminologia chamada corrupção sistêmica e crime institucional. Para nós, para a sociedade brasileira, poder entender o que nós estamos enfrentando, as dimensões do que nós estamos enfrentando. Por isso é que ela inicia quase como um beabá para nós podermos explicar o que é que nós estamos enfrentando. Eu sei que a minha audiência de hoje é de alto nível, é uma audiência do mundo jurídico, mas dessa maneira a gente coloca e é melhor assim. Então, nós temos a criminalidade ordinária, que é aquela que nos furta uma bicicleta, nos rouba uma carteira, comete um homicídio, enfim, nós somos vítimas diárias, que é o crime de rua, da criminalidade ordinária. Nós temos a criminalidade organizada, que Hollywood notabilizou pela trilogia do Mário Puzo, O Poderoso Chefão, que é a máfia ítalo-americana, que atuava nos Estados Unidos, atuava e atua nos Estados Unidos desde os anos 20, e no Brasil o melhor modelo, o melhor exemplo, o exemplo mais acadêmico seria o Jogo do Bicho e agora as facções criminosas. E nós temos o crime institucionalizado. O que é o crime institucionalizado? Aí nós colocamos a imagem do executivo, do legislativo, e nós temos uma definição. São os crimes perpetrados por um grupo de elementos que são nucleares, entendam bem esse termo nuclear, em relação ao poder público e ao establishment estatal, empresarial e social. Esse crime lança a mão de forma estruturante, isso é fundamental, de arcabouços governamentais, da oficialidade, sobre as quais detém o comando, implicando na detenção de poder, capacidade de influência e de transversalidade, consubstanciadas pela tomada de ações formais e eivadas de total legalidade sobre mais de um dos três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. É o crime de cima para baixo e de dentro para fora. Agora, o detalhe é que esse crime ele existe nos três poderes, ele afeta muito mais ao executivo e ao legislativo, e sobra uma grande rebarba para o judiciário, e ocorre nas três esferas da administração pública, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, com a mesma intensidade e com o mesmo viés deletério. Esse slide que eu vou colocar agora, ele praticamente resume toda a minha apresentação. Eu poderia agora fechar o computador, dar boa noite para os senhores e ir embora, porque aqui tem praticamente as diferenças do crime. Vocês podem perguntar, e o crime organizado? Qual é a diferença do crime organizado? O crime institucionalizado, a corrupção sistêmica, não seria uma organização criminosa dentro... Não, não é. É algo muito, 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 muito além disso. O crime organizado, ele é titularizado por marginais. Por mais poderoso que seja, por mais influente que seja, ele está à margem da lei, à margem do poder, à margem da oficialidade. O crime institucionalizado é titularizado por nucleares. Você não pode chamar um presidente da República, como nós já tivemos alguns, você não pode chamar um senador da República, não pode chamar um ministro de Estado, um chefe da Casa Civil de marginal, porque ele está no núcleo do poder, tomando medidas oficiais, eivadas de legalidade, todas no sentido
todas no sentido de fraudar o estamento público, fraudar as leis e delinquir. São delinquentes oficiais. O crime organizado, as posições do topo do crime organizado são conquistados de forma tortuosa, por violência. O sujeito passa, no mínimo, 20 anos para chegar no topo de uma organização criminosa. O sujeito tem que matar, tem que violentar, tem que fazer muita chantagem e consegue o topo da organização criminosa. No crime institucionalizado, ele é conquistado por um sufrágio, uma eleição, há um shortcut, há um atalho, e numa eleição, numa campanha eleitoral, o sujeito chega no topo de uma organização criminosa do crime institucionalizado. O crime organizado ele é levado a cabo por grupos, por clãs, por famílias. Nós vemos a máfia chinesa, a Yakuza, máfias da região dos Balcãs, grupos criminosos, tipo o Comando Vermelho, o PCC. O crime institucionalizado ele é levado a cabo por grupos políticos, por partidos, por grupos que se dividem dentro da organização política, em busca do poder político para delinquir. E agora, essa questão étnica familiar, não diria ética, mas sanguínea, também já está sendo, agora não, já há bastante tempo, esses grupos criminosos que se dedicam ao crime institucionalizado, eles também se organizam em clãs familiares. Nós estamos vendo políticos, segunda e terceira geração de políticos com o mesmo perfil, atuando e caindo nas mesmas situações, sendo objeto de operações repressivas da polícia. O crime organizado ele tem um arcabouço estruturado. Se alguém resolve criar uma organização criminosa para se dedicar ao tráfico de cocaína da Colômbia, passando para o Brasil e sendo levada a droga para a Península Ibérica, por exemplo, e depois distribuída na Suíça, na Alemanha, na Holanda, mercados onde o preço da droga chega a níveis bem mais altos, ele vai ter que organizar rotas, ele vai ter que armar grupos para proteger a droga, ele vai ter que pensar em como essa droga vai entrar e vai sair, ele vai ter que pensar em corromper um ou outro. O crime institucionalizado ele tem um arcabouço estruturante. Quando o sujeito senta naquela cadeira, ele não precisa estruturar nada. Toda a organização formal daquela unidade política, daquele ministério, daquela empresa, a atuação dele é estruturante. Ele tem o diário oficial, ele tem a própria hierarquia administrativa funcionando do seu lado. O crime organizado, ele viceja, ele se fortalece a partir da omissão das autoridades. Toda vez que um grupo de autoridades em determinado estado, em determinada cidade, se omite, o crime pode vicejar, seja a omissão no aeroporto para criar um grupo de contrabandistas, seja uma omissão numa área específica, mais carente, para o crime de rua vicejar. O crime institucionalizado, ele nasce e cresce com a ação positiva das autoridades. As autoridades se autodeterminam a delinquir de determinada forma. É uma ação positiva nascida dessa ação. O crime organizado tem como atividades centrais, as moedas criminosas, são todas ilegais. Tráfico de drogas, jogo ilegal, tráfico de arma, contrabando de espécies ameaçadas da fauna e flora silvestre, e por aí vai. O crime institucionalizado, a atividade central é legal. É um contrato de prestação de serviço, é uma grande obra, são aluguéis de prédios públicos e, por exemplo, grandes eventos internacionais esportivos. O crime organizado ele recebe o apoio de agentes infiltrados. Necessariamente tem que se infiltrar alguém na Receita, na polícia, no cais do porto, nos aeroportos. Esporadicamente, você tem um infiltrado no judiciário. O crime institucionalizado ele tem apoio de agentes nomeados.
o sujeito é nomeado com a missão de, numa diretoria de combustível, numa diretoria de negócios internacionais da Petrobras, ele fraudar, ele promover fraudes e desvios de milhões para determinado grupo político que o indicou. Então, um grupo de políticos indica, a Casa Civil aprova, o presidente chancela, e o sujeito é nomeado numa diretoria específica, seja de uma estatal, seja de um ministério, seja de uma secretaria, e ali ele vai carrear recursos para aqueles que o indicaram e vai enriquecer a si próprio e ao grupo. O crime organizado ele tem como garantidor armas pesadas. Não existe crime organizado sem armas pesadas. O tráfico de drogas tem armas pesadas, o jogo tem armas pesadas, o tráfico de armas, obviamente, tem, até a prostituição tem. A arma pesada é o que garante a boca de fumo, que garante os espaços de invasão, inclusive, de outras organizações criminosas. O que garante o crime institucionalizado é o diário oficial. O diário oficial é o grande garantidor, é a arma pesada do crime institucionalizado, é o diário oficial nos 3 níveis da administração. O crime organizado ele tem reações de violência, são as vendetas. Se alguém entra no território do outro para explorar o jogo, explorar a prostituição, mandam-se recados, pode ter um homicídio, alguém pode levar uma surra, e a reação é sempre violenta. No crime institucionalizado, as reações são administrativas, as vendetas são administrativas e legislativas. Como? Vamos trocar esse chefe de polícia, vamos trocar não vamos renovar o mandato desse procurador geral, vamos criar uma legislação que intimide, são as vendetas legislativas. É o que nós estamos assistindo desde que a Lava Jato teve a sua primeira fase no dia 17 de março de 2014. E o crime organizado tem a divisão de quadrantes e esquinas. Um grupo da máfia ítalo-americana explora o jogo em Reno, o outro explora em Atlantic City, o outro explora em Nevada, explora em Las Vegas. O jogo do bicho é explorado em Copacabana por um banqueiro, na Zona Oeste por outro, no centro da cidade por outro. O crime institucionalizado, a repartição são ministérios, são diretorias, são cargos com orçamento. Quando eu fiz a primeira vez essa apresentação, lá atrás, muita gente disse, pô, mas isso aí você está sendo leviano, isso é um pouco absurdo. Cada dia que eu faço, cada mês que eu faço, essa apresentação se torna cada vez mais déjà vu. Ela fica cada vez mais... Vocês estão praticamente revendo tudo que andaram vendo nos últimos anos nos noticiários de TV. Mas a realidade é que não foge disso que nós estamos falando aqui. O crime institucionalizado, ele existe e é diferente do crime organizado e tem um caráter inexpugnável. O enfrentamento é muito mais difícil, como nós vamos ver à frente. Então, tem esse aspecto do estruturado versus estruturante. O crime organizado funciona e se desenvolve como um sistema estruturado, construído a partir de um esforço despendido de fora para dentro. O institucionalizado é estruturante, tem o poder de se desenvolver estabelecendo de dentro do seu casulo, seus braços, seus cardeais, seus peões, as regras, as áreas de atuação, tudo dentro da oficialidade, inclusive suas equipes de limpeza e equipes de socorro. Enfim, as plataformas de atuação e as suas próprias estruturas são postas. Então, ele é estruturante. O exemplo que nós damos é a questão do barco pirata. O que é o crime institucionalizado? É como se um grupo de piratas pegasse um barco da Marinha de Guerra, um barco que tem canhões, que tem Casa das Máquinas, que tem o almirante ali, o comandante, quer dizer, tem o ajudante de ordem, todos uniformizados e tal, e esse barco tem a missão de patrulhar a costa do Brasil e zelar pela plataforma continental, pelos recursos pesqueiros, pelo pré-sal e tudo mais.
Então, o que é esse barco? Então, esse barco trabalha dentro de uma norma exposta, né, dentro de um ordenamento posto, e tem o seu armamento, a casa de máquinas e tudo mais. De repente, alguém usa esse barco para, ao invés de patrulhar a costa, esse barco vai passar a pilhar a costa, vai pescar, vai pilhar os outros barcos, vai cobrar pedágio dos barcos que passam e tal. Ele vai se desvirtuar totalmente. Só que um detalhe, ele não vai mudar a bandeira, ele não vai botar ali aquela bandeira da caveira e dos dois ossos cruzados. Ele vai manter o pavilhão nacional e vai fazer toda esse desvirtuamento das suas atividades de forma oficial. Então, essa que é o X da questão. É uma estrutura oficial dentro da legalidade, totalmente desvirtuada e protegida pelo próprio arcabouço legal que o levou a essa situação. Então, nós temos aí, como nós colocamos isso na esfera estadual, no crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, pessoas, roubo de carga, jogo ilegal, prostituição, delitos lucrativos de natureza diversa. E o crime institucionalizado, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, os grandes eventos, fundos de pensão, setor elétrico nuclear, aluguéis de prédio para órgãos públicos, ministérios, secretarias, administração direta e indireta, e isso em todas as esferas, descendo, obviamente, são as empresas estaduais e municipais, as iniciativas municipais e estaduais. Então, isso nos leva a essas investigações todas, nos leva àquela velha questão. O crime que gerou a Interpol, eu tive um período grande da minha carreira, que eu trabalhei na Interpol, na área internacional, inclusive fora do Brasil. A Interpol nasceu da necessidade de se buscar um ladrão de joias que atuou em Mônaco, um italiano, furtou umas joias em Mônaco na segunda década do século passado, e esse foi encontrado por intermédio de uma investigação de uma amante que ele tinha, de uma namorada, então se chegou. Daí o clichê cinematográfico do cherchez la femme, né? Vamos procurar a mulher que a gente encontra. E isso até hoje nós usamos nas nossas investigações, o doutor Chuí sabe muito bem disso, que quando a gente está atrás de um fugitivo, de um alvo importante, nós vamos atrás das paixões, não é só da mulher, das paixões que a pessoa tem. Então, se o sujeito é um apaixonado por futebol, é possível que naquele dia do jogo do Grêmio, né doutor Chuí, ele vai estar ali ligado no Grêmio, no tricolor dos Pampas, e o tricolor gaúcho. E, enfim, e nós ficamos, até hoje a polícia usa essa artimanha do cherchez la femme. Depois, quando o crime organizado, principalmente, porque o crime só se organiza a partir do grande lucro. É como o sujeito que tem um pequeno armazém. Se aquele armazém começa a vender muito, começa a entrar muita gente, a cada 5 minutos entra 15 pessoas, o português, dono do armazém, opa, vou criar um serviço aqui de contabilidade, vou fazer um sistema de estoque, vou chamar mais 10 pessoas, vou abrir na outra esquina uma filial do meu armazém, e assim é o crime. Não existe crime que se organize sem grande lucro. O lucro é o Big Bang da organização criminosa. Ele não se organiza se não houver a perspectiva do lucro, o grande lucro, obviamente. E o cherchez l'argent, o follow the money, né, que ficou também, digamos, foi glorificado pela indústria cinematográfica, aparece nos grandes clássicos do cinema, de fugitivos, nos policiais, que é o follow the money, que até hoje nós usamos, principalmente hoje nas investigações de terrorismo, enfim, nas investigações de lavagem de dinheiro, nas suspeitas de corrupção e tudo mais. Mas surge uma terceira figura, o cherchez l'estilot, follow the pen, aquele que nomeou.
Então, nós temos observado, nos últimos anos, com a Lava Jato, a incriminação de políticos que escolheram essas pessoas, que tinham o conhecimento, que sabiam que essas pessoas estavam sendo nomeadas, indicadas para delinquir. Então, começa o crime institucionalizado, ele necessariamente tem que procurar a autoridade política que decidiu, que foi a inteligência política por trás da escolha daqueles operadores, daqueles esquemas. Por isso, nós estamos vendo governadores em sequência serem condenados, presidentes em sequência serem alvejados por processos criminais e tudo mais. Bem, nós chamar de corrupção sistêmica é um equívoco. A corrupção sistêmica está dentro do crime institucionalizado. Por quê? Porque o crime institucionalizado ele é o organismo. A corrupção sistêmica é o nome que se criou para dizer que a nossa corrupção ela funciona dentro de um sistema. Outros dizem que é endêmica, que não é correto dizer que é endêmico, porque endêmico é uma coisa que só existe aqui. Nós percebemos que existe no México, existe na Argentina, existe em países africanos, existe na Itália, existe em vários países da América do Sul, no Peru. Nós até exportamos um pouco, durante um período, essa corrupção, esses sistemas que os últimos anos de investigação da Polícia Federal assinalou. Esse pacote de delitos transcendem a corrupção. Tem a corrupção, tem o peculato, concussão, o artigo 90 da 8.666, a lei que prevê os crimes nas concorrências públicas, conluio, estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, prevaricação e vários outros artigos do Código Penal e de leis esparsas. Então, aí eu trago para os senhores algo que é bem interessante, é triste. Os senhores reparem, porque desde que a Lava Jato surgiu, se nós imaginarmos uma Lava Jato acontecendo na Alemanha, que é um país que não sofre dessas mazelas, nós podemos dizer, a Alemanha é um país sério, ela não sofre dessas mazelas profundas que nós sofremos aqui, históricas, profundas. Se houvesse uma Lava Jato na Alemanha, e de forma surpreendente, ela trouxesse à luz a ocorrência de um esquema como é o da Lava Jato, inclusive um esquema que nós observamos que ele não nasce com o governo PT. O governo PT, justiça seja feita. O governo PT, ele desenvolve, ele aperfeiçoa, mas ele pega aquilo de um pouco antes, que, por sua vez, pegou de um pouco antes. Então, aquilo vem se desenvolvendo como um processo. Então, o mais interessante é que, quando a Lava Jato vem a público, quando a sociedade toma conhecimento de bilhões de pessoas sendo nomeadas para fraudar, de refinaria sendo comprada a preço de banana, de posições importantíssimas na Nigéria sendo vendido, nossas posições da Petrobras sendo vendidas a preço de banana para criar um ágio e receber dinheiro por fora, e posições de que não se tiraram um barril de petróleo serem compradas em Angola, também com kickback para a diretoria da Petrobras e repasse para os políticos que os indicaram. Quando nós reparamos isso, e vocês imaginem uma situação dessa na Alemanha, o Congresso alemão ia se reunir eu imagino que o povo ia exigir que o Congresso se reunisse e apresentasse uma grande solução em termos de reforma, de leis, de projetos, para tentar tapar aqueles buracos, aquelas vulnerabilidades que a Operação Lava Jato mostrou. Ao contrário, no Brasil, o nosso Congresso se reuniu desde o início. Todas
todas as iniciativas do Congresso, sem exceção, foram para fustigar a Lava Jato, para mudar ordenamento de forma a dificultar a investigação. Eu aqui coloco, você vê, eu coloco de 2015. Eu gosto de colocar, eu não quero nem colocar as últimas, porque as últimas as últimas, a sociedade brasileira assistiu os tiros fatais sobre a Lava Jato. Então, eu coloco, em 2015, teve um projeto de lei 233, que os investigadores teriam que avisar 3 dias de antecedência sobre diligência e limitava os inquéritos a 24 meses. Outra mudou as regras do acordo de leniência, facilitou o retorno da contratação do serviço público, era para, entre aspas, para salvar as empresas. Essa lei, a 13.254, foi uma lei muito importante, porque ela facilita a repatriação de recursos, mas tentaram colocar, embuchar nessa lei um detalhe que facilitaria a repatriação de recursos desviados por criminosos da Lava Jato. O PL 4.372, da delação premiada, passaria a ser feita com delator solto. O 123, vazamento seletivo, vazou um determinado ponto do inquérito, era obrigado a vazar todo o inquérito inteiro. Quer dizer, na verdade, todas essas medidas eram medidas para fustigar os investigadores, para punir aqueles que estavam encarregados da persecução penal em relação a esses poderosos. E as duas únicas medidas, os dois únicos projetos que foram exógenos, que foram as 10 medidas do Ministério Público Federal e o pacote anticrime encaminhado pelo ex-ministro Sérgio Moro, foram esquartejados pelo Congresso. Então, nós não podemos dizer, olha, o Congresso brasileiro, todos os deputados, todos os senadores são agentes, operadores do crime institucionalizado. É claro que nós não podemos fazer isso, porque há muitos congressistas que são sérios e estão tentando resistir a isso. Mas a verdade é que o produto final, o momento resultante dessas forças que agem sobre o Congresso, é que o Congresso não aprovou nada em prol do enfrentamento da impunidade e aprovou um enorme rol de leis e de medidas que fustigam os investigadores e facilitam a vida dos criminosos. Bom, para piorar, porque, na verdade, essa apresentação é uma apresentação um pouco sombria, porque ela é uma visão realista de alguém que passou 30 anos vendo isso pelas entranhas. Então, é um pouco sombria, mas, no final, tem uma luz no fim do túnel, mas, por enquanto, a gente ainda está num trecho escuro aqui. Há um aspecto que talvez seja um dos piores aspectos, é o melhor e é o pior. Quer dizer, ameaça a democracia e o fato do nosso modelo, a nossa criminalidade institucionalizada, você fala, mas isso é único no mundo? Não. Vários países islâmicos da Ásia Central, alguns do Oriente Médio, experimentaram uma criminalidade institucionalizada, eu vou mostrar mais à frente, mas a nossa, ela nasce, ela é uma criminalidade sufragada, ela nasce de um processo democrático, eleitoral, de uma das maiores democracias do mundo. Então, esse arcabouço estruturante, essas plataformas de poder governamental estatal, que são utilizadas por crime, elas são conquistadas por intermédio do sufrágio eleitoral. É um processo eleitoral democrático que coloca no poder um criminoso. Um exemplo que eu posso... Está sendo filmado, está sendo gravado, não tem o menor problema. Um exemplo clássico que eu posso citar é o do ex-governador Sérgio Cabral. Ele participou de um processo eleitoral, eu me lembro bem, em 2006, concorreu contra Denise Frossard, uma juíza seríssima, e o povo do Rio de Janeiro, o meu povo, eu votei na Denise Frossard, votei, sou amigo dela, pessoal e tudo mais, mas o povo do Rio de Janeiro escolheu o Sérgio Cabral, que hoje está cumprindo pena, ninguém sabe nem quando vai sair. Então, essa delinquência institucionalizada, ela conquista as suas posições via processo democrático. Isso é muito ruim. É muito ruim por quê? Não é muito ruim por conquistar, é muito ruim porque
acontece que nós estamos vendo agora o que nós vimos durante o governo da Dilma Rousseff, o que nós vimos durante o governo do Lula, o que nós poderemos vir a assistir mais à frente, que é um presidente da República que foi eleito por uma maioria que ninguém tem o voto você teve. O voto não é um negócio que você leva no bolso. Ao longo do mandato você vai perdendo o voto, mas a verdade é que aquele momento de outubro de 2014, que elegeu a Dilma Rousseff, foi um momento que o povo, a maioria do povo brasileiro, sufragou o nome daquela presidente, como sufragaram o nome do atual presidente. Então, é muito mais complicado você combater uma criminalidade, todas essas posições, é o senador, é o governador, é o prefeito, todos estão em suas posições, eles não subiram as posições como o chefe do PCC, que matou 15 pessoas, chantageou, ameaçou, sequestrou, não. Eles participaram de uma eleição e ganharam. Bem, então, nós temos aí algumas cleptocracias, governos de ladrões. Esse livro dessa Sarah Chase, que é uma escritora americana bem conhecida, escreve muito sobre corrupção, ela escreveu um livro chamado Thieves of State, Ladrões de Estado. Por que a segurança ameaça a segurança global? Eu inclusive, sugiro a vocês a comprarem esse livro, porque é um livro bem interessante, porque ela tem um foco totalmente na segurança. Na segurança, não segurança pública, na segurança de Estado, segurança de Forças Armadas, um pouco na segurança pública também, mas segurança tem um enfoque muito grande na questão do terrorismo, então tem tudo a ver com vocês. E os senhores do crime do nonagenário genial escritor Jean Ziegler, suíço, em que ele mostra como governos podem ser corruptos, mas todos os governos que eles citam nesses duas obras são governos que chegaram ao poder pelo golpe de facões, de baionetas. Então, é algo bem diferente do que nós enfrentamos aqui. Bom, então, voltando um pouco a falar sobre o que nós estamos... Nós vamos falar sobre isso e logo mais à frente a gente entra na questão da segurança. Embora toda essa nossa conversa afeta frontalmente a questão da segurança pública. Nós vamos ver mais adiante sobre isso. Bom, o que caracteriza o crime institucionalizado é o enorme viés de transversalidade. O executivo ele dá o suporte na engrenagem criminosa. São as escolhas do executivo de nomes, as nomeações chaves para esses locais dos orçamentos que fazem o executivo ser a moenda criminosa, a moenda, porque é o que fabrica, é o que gera os recursos desviados, é o executivo. O executivo pilota ali. O legislativo ele dá apoio aos projetos de interesse do crime institucionalizado, principalmente na elaboração de leis que facilitem o funcionamento da plataforma criminosa. Existe essa questão também, que é muito grande, desse dinheiro, agora me foge a palavra, que são as emendas. As emendas legislativas também são usadas de forma pouco auditadas. São milhões, bilhões que são enviadas para os congressistas investirem em seus locais, e essas emendas certamente são usadas dentro desse diapasão do crime institucionalizado. Bem, e o judiciário, alguns setores, porque o judiciário dos três poderes é o menos afetado, mas não menos para deixar de causar bastante prejuízo. Setores dos tribunais superiores acabam funcionando como o último paraquedas. Olha, esse slide está escrito há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos esse slide está escrito. E eu coloquei, o último paraquedas, é aquele, quando não abre o primeiro, não abre o segundo, o sujeito vai se esborrachar, que é justamente o que nós estamos vendo hoje em dia. Funcionam como um colchão de conforto para aqueles que, porventura, forem alvejados pelo aparato da persecução penal
que não for comprometida. Então, os tribunais, alguns setores, a gente não pode dizer, olha, o Supremo trabalha, Supremo, a gente não pode dizer, até porque o Supremo é um arquipélago, são várias ilhas, e já se formaram dois grupos, um grupo dos garantistas e o outro grupo que é sensível a essa necessidade de transformação, de mudança, que está tentando, mas infelizmente ainda é minoria. Bem, nós trazemos o ápice do crime institucionalizado. Quando nós chegamos no ápice desse crime institucionalizado? Segundo a Lava Jato, foi o momento em que a prancheta de vários esquemas foi levada para a Casa Civil da Presidência da República. E da Casa Civil, ao tempo, era ocupada pelo ex-ministro José Dirceu. E ali teria sido S0 da institucionalização do crime nesse nível. Atingiu o nível mais alto de aperfeiçoamento. Mas ele já existia, definitivamente nós não podemos dizer que foi aquele governo, ou essa ideologia que criou, ou aquela. O crime institucionalizado, é bom que se diga, não tem ideologia. Ele não é da esquerda, ele não é da direita. Ele é de uma elite política anacrônica, grupos oligárquicos ligados à política, que são ligados, por sua vez, a grupos empresariais e conseguem dominar e criar um campo de influência para muito além desse grupo, chegando até o judiciário. Então, ali nasceu uma iniciativa, uma inteligência de coordenar e controlar, isso na Casa Civil. E de forma deslocada e unificada, foi centralizada em Brasília. Foi o que nós vimos, tanto no Mensalão como no Petrolão. Tá? Então, centralizou e emprestou um caráter tentacular e acabou funcionando como uma holding desses grandes esquemas. Mas, obviamente, se interessou pelos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, pela Copa do Mundo, por várias grandes obras, pela construção de refinarias em Pernambuco, sempre com coligações com as autoridades estaduais, como nós vimos com o caso do Sérgio Cabral. Esse foi o momento do ápice, mas não podemos dizer que foi a gênese do crime institucionalizado. Tanto não podemos que aí eu trago para os senhores a capa do Jornal do Brasil, que é um jornal que não existe mais há 15 anos, diz: CPI desvenda esquemas de corrupção envolvendo empreiteiras e políticos. Essa manchete poderia ser uma manchete de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Podia ser uma manchete dos dias de hoje, mas ela é de 2 de dezembro de 93, lá de trás. Então, é a prova de que o crime institucionalizado ele transcende, ele só vem se fortalecendo, ele só vem transmutando, ele sofre uma metamorfose. A cada vez que ele é ameaçado, ele sabe afundar, ele sabe se calar um pouco, ele sabe esperar, ele sabe o momento de reagir. E nós estamos vivendo, nesse momento, uma dessas fases de reação. Um round, 2 ou 3 rounds seguidos, está sendo perdido pela sociedade para o crime institucionalizado. Então, aí nós temos um país encaixotado. Aí é uma revista uma capa de um jornal de 4 anos atrás, que mostra um presidente que foi preso 2 vezes, foi processado, num dos processos foi inocentado, e sendo ladeado por uma ministra do Supremo e por um procurador da República. A procuradora, inclusive, nomeada por ele. Hoje há um ministro do Supremo nomeado por ele. Todos esses presidentes que se envolveram com criminalidade institucionalizada nomearam ministros do Supremo, do STJ e desembargadores federais. Bem, aí nós já vamos começar a chegar na nossa área, onde nós queríamos chegar. Esse crime, a máfia ítalo-americana, foi muito difícil o FBI ganhar algum território. Eles tiveram que aprovar leis, inclusive essas leis que nós estamos usando agora, operação, infiltração, escuta ambiental, todas essas regras que colocam a tecnologia a serviço da investigação,
e essas modernidades que foram aprovadas nos últimos 10 anos aqui, foram usadas nos anos 40 nos Estados Unidos para enfrentar o crime organizado, tipo máfia, porque eles tinham infiltrações. Eles não nomeavam ninguém, mas eles tinham infiltrações. Podiam até influenciar uma nomeação, mas no nosso caso nomeia e assina no Diário Oficial. Os obstáculos que nós, do aparato persecutório, enfrentamos são realmente inexpugnáveis. Nós estamos investigando criminosos que são escudados por foro privilegiado. Então, primeiro, que se você encontra no inquérito, você tem que tirar aquele inquérito, mandar para o foro. Se você encontra o nome de uma pessoa, o ato, uma pessoa agindo dentro de uma investigação, aquela investigação você tem que interromper e enviar, pelo menos essa parte, para o foro em relação a essa pessoa. Os criminosos que nós investigamos, ele tem o poder formal de nomear os nossos chefes. O chefe da Polícia Civil, das polícias judiciárias, são nomeados pelos chefes do Executivo. E nomear o chefe do Ministério Público, seja do Estado, seja federal. Esses criminosos, eles têm o poder de nomear os nossos chefes. Eles têm o poder de influenciar no orçamento, aprovando ou não, cortando verbas dos órgãos da persecução penal. Então, eles podem cortar uma verba, cortar a verba da polícia, diminuir a verba da polícia, e dessa maneira, institucionalmente, eles estão quebrando as pernas do aparato persecutório. Eles têm o poder formal de nomear os seus próprios julgadores, nomear ou influenciar a nomeação. Nós sabemos que governadores de Estado influenciam a nomeação de ministros do STJ. Então, eles influenciam ou, quando não, nomeiam os próprios julgadores. Nós temos aí o caso, nós vimos essa semana alguns ministros que foram nomeados pelo ex-presidente Lula, quase que o inocentando, né? Não diria inocentando porque consideraram o juízo incompetente, depois suspeito, mas praticamente livrou da espada da lei. Bem, e temos os criminosos com poder formal de aprovar as leis para garantir as suas posições. Eles aprovam o próprio sistema que vai encaminhar os recursos eleitorais para os seus próprios grupos e ainda para se proteger e para intimidar os investigadores. Então, é um caráter tentacular. Essa transversalidade que perpassa os poderes, a replicação ocorre nas 3 esferas, tem as equipes de limpeza que nós identificamos, que são os tribunais de contas, porque esses processos ainda vão para o Tribunal de Contas e, às vezes, quando ainda não está criminalizado, pode receber um apoio do Tribunal de Contas, e a equipe de socorro, que são esses setores cooptados do Poder Judiciário. E o que seriam esses produtos do concerto criminoso, do tentáculo do Poder Executivo? A decisão de construir uma refinaria cuja produção, ao longo de toda a sua existência, nunca vai compensar os custos de sua construção. Foi a refinaria de Abreu e Lima, no Pernambuco. Um laudo de 400 páginas da Polícia Federal estabeleceu que o que foi gasto naquela refinaria nunca vai ser compensado se ela ficar trabalhando por 50 anos, que é o tempo útil de uma refinaria, ou 20 anos, enfim. Então, não era para ter sido construída. A decisão de construir grandes estádios de futebol em cidades onde não há demanda para o esporte foi construído justamente para poder ter superfície relativa para desvios. A edição de uma norma no Ministério da Justiça, e isso aconteceu, que obrigava a Polícia Federal a informar com antecedência o local e o número de policiais que seriam engajados numa operação sigilosa, vazando institucionalmente a ação repressiva. Quer dizer, toda vez que você queria mandar um grupo de 80 policiais para João Pessoa, você tinha que informar para onde ia mandar. Você pedia dinheiro para pagar a diária, você tinha que mandar para onde? Então, o Ministério da Justiça sabia por que exigir informar local e número de policiais. Você tinha que... Então, com isso, você praticamente dizia, olha, estou fazendo uma operação em Curitiba, estou fazendo uma operação em Salvador, estou fazendo uma operação
em Teresina, porque o número de policiais... E os caras até sabem, se você manda por 4 meses um grupo de 8 policiais, está fazendo um trabalho de inteligência. Se você manda por 4 dias de diária 300 policiais, é uma operação repressiva. Então, isso era a forma que eles tinham de vazar institucionalmente. Troca de um diretor-geral da Polícia Federal ou exoneração de um de seus superintendentes. Isso pode ser um ato de um concerto criminoso, para facilitar. Bom, agora eu vou passar rápido, antes de chegar no ponto que nos interessa, se é que esses pontos que nós trouxemos ainda não interessaram. Tudo isso que eu falei, todos esses pontos, tudo isso desfilou aos olhos da sociedade por intermédio das manchetes de jornal. Então, nós vamos ver alguns sintomas da existência dessa delinquência nos últimos anos. Olha, eu estou botando um jornal de 2007, para os senhores perceberem que a coisa vem de longe. E eu poderia botar jornais até do século passado. Bom, a arrecadação sobe com as operações da PF. Como é que pode um país subir as arrecadações, ter as arrecadações subindo com a operação da Polícia Judiciária? Quer dizer, é algo a se pensar. PF desmonta a fraude mundial. Olha que interessante, onde está essa matéria? Isso eu vou falar mais à frente. Está no caderno de economia, algo interessante aí. Tá? Uma quadrilha negociava falsos títulos em 22 países. PF suspende secretário executivo da Pesca. É o número 2 do Ministério da Pesca. PF desvenda a fraude fiscal de 19 bilhões. Imagina 19 bilhões. 19 bilhões. Olha, se você vai falar com um colega da França, onde eu trabalhei, as fraudes lá são 7 milhões de euros. Se tiver uma fraude de 20 milhões de euros, é uma coisa... Eu nunca ouvi falar, porque eu ouvi mais alta foi 7 milhões de euros, na França, que é um país do G7. Bem, Lava Jato chega ao topo das empreiteiras. E aí tem algo interessante. A Polícia Federal, ela sofre algo chamado desfocagem. As notícias e os assuntos relativos às ações da Polícia Federal, elas saem do noticiário policial e vão para os cadernos da política e da economia. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma interessante. Ou o que aconteceu? O nosso trabalho deixou de ser um trabalho de polícia, ou a economia e a política passaram inteiros como alvo da Polícia Federal, entraram no trilho da Polícia Federal. Os políticos dizem que nós criminalizamos a política. Ou foi a política que foi atuar criminosamente no caminho da Polícia Federal. A escolha de um novo ministro da Justiça ele tem a sua importância dimensionada pela possibilidade da troca do comando da Polícia Federal. Reparem que toda vez que entra um novo ministro, se pergunta, será que ele vai trocar a Polícia Federal? A Polícia Federal, hoje em dia, às vezes, chega a ser maior que o ministro da Justiça. Chega a ser mais que o ministro da Justiça. A grande questão, quando se troca o ministro, é o que vão fazer com o atual chefe da Polícia Federal. Imagina uma situação como essa, o contorcionismo e a complicação sintomática na escolha de um novo diretor-geral. Imagina um procedimento na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. A coisa mais simples, assumiu o novo ministro, assumiu o novo presidente, pega um almanaque com os agentes do FBI, no caso, vamos na BKA, Polícia Federal Alemã. Pega os policiais melhores gestores, os que estão mais capacitados, os que foram mais cursados. Pega uma lista de 10, escolhe sem querer saber, escolhe, esse vai ser o chefe. Esse aqui teve uma atuação muito boa, naquele caso lá em Munique, ele gerenciou muito bem a unidade da BKA em Frankfurt e tal. Vai ser o chefe. Aqui, a escolha do novo diretor-geral da Polícia Federal parece uma cirurgia, uma neurocirurgia, uma cirurgia de cérebro. Parece o cara para escolher o diretor. A impressão que tem é que o presidente e o ministro ficam assim, olha, quem a gente vai escolher? Isso é sintomático. Por que a Angela Merkel não se incomoda para escolher o
o chefe da BKA? Porque o filho dela não está envolvido em crime, porque ela não está envolvida em crime, porque ela não tem medo de ser atingida. Então, ela escolhe o melhor. Então, isso é algo bem estranho. Eu não estou dizendo que estão sendo escolhidos os piores. Agora, eles têm um cuidado acima do normal para escolher os chefes da Polícia Federal. Isso sim, tem sim. Então, aí nós vemos essa desfocagem. A Polícia Federal, que até há um tempo atrás ela aparecia na apreensão de drogas, de armas e tudo, contrabando, ela aparece nas colunas, nos editoriais, Polícia Federal, Os Intocáveis, painel do leitor, os leitores escrevendo sobre a Operação Navalha. Isso aqui é um panorama político, sucesso e crise da Polícia Federal, em defesa da Polícia Federal, editorial lá atrás, 2007, 2006. Os leitores todos escrevendo sobre abusos da Polícia Federal, especialistas defendem conduta, um tiro na Lava Jato, um dos principais articulistas do Brasil, Hélio Gaspari. E aí voltamos a ler o crime nas manchetes. Políticos investigados multiplicaram bens. No Rio, 70% dos prefeitos são alvos de investigação. Petrobras contratou 60% das obras por convite. Doutor Chuí, o senhor está ouvindo? Estão ouvindo? Ah, não, porque eu tenho que parar, porque de repente pode cair, eu faço a apresentação inteira. Não. Tá. Estamos lhe ouvindo e lhe vendo muito bem. Tá. Muito bem. Bom, então, Operação Lava Jato já envolve 62 parlamentares e dirigentes de partido. Só para lembrar, o Mensalão, ele atingiu 8 presidentes de partido. Não é um deputado, não é um senador, é o presidente, é o cabeça, é o caput do partido. Era o partido inteiro sendo usado para delinquir. Entendeu? Então, essas manchetes são para mostrar, tipo, a confirmação do que foi colocado. O livro, obviamente, ele traz detalhe, o livro detalha a operação, o livro detalha o que nós vimos na nossa carreira, e traz esses sintomas todos. O livro fala sobre, faz uma espécie de análise da criminalidade, procura colocar de uma maneira mais sistêmica esse crime institucionalizado como uma morfologia criminosa, e essa apresentação ela traz essas manchetes para se tornar algo mais dinâmico. Governo atua para controlar PF e limitar a ação de Moro. Isso o Moro juiz. Moro lá atrás. Governo atua para controlar a PF e limitar a ação de Moro. Mas essas manchetes podem mudar, é só você trocar as figuras. Isso aí vem acontecendo. Procurador acusa governo de tentar proteger corruptos. Exemplo de repartição do território para o crime institucionalizado. O viés pacificador, esquinas, quadrantes de cidades e cassinos. Governo já redistribui cargos do PMDB. Sem PMDB, Dilma vai usar cargos contra o impeachment. Isso aqui a gente pode tirar e colocar agora, sem tirar nem pôr com a questão do Centrão. Sem tirar nem pôr. Por isso é que eu gosto de... O Brasil está muito polarizado, antes que digam que eu sou antipetista, ou anti-aquilo, ou anti-aquilo outro. Esse crime institucionalizado, ele transcende os governos. Ele não é da direita, ele não é da esquerda. Ele é de grande parte da elite política brasileira, mancomunada com um determinado setor do empresariado. Lendo os prejuízos, os grandes prejuízos, escândalos derrubam papéis de empreiteiros, ações da Petrobras desabam e são suspensas na Bolsa, investimentos ameaçados, perdas de gigantes, o custo da corrupção. Então, a corrupção ela tem um custo terrível para a economia do país, para a economia, para a sociedade, e isso, obviamente, afeta a segurança pública. O show não pode parar. O Ministério Público diz haver indício de que corrupção não foi estancada. Ao longo da Lava Jato inteira, os esquemas continuaram, paralelos, que não tinham nada a ver, e a gente vai ver por que não para. E aí a gente traz algumas das ameaças do crime institucionalizado ao projeto nacional. Primeiro, há um prejuízo frontal à democracia. O Congresso é composto de representantes que se corrompem no ingresso. Eles já entram
comprometidos, corrompidos. Então, no ingresso, o parlamento já opera com vício. São votadas as leis, os projetos de interesse, não são votados de interesse da nação. Então, ocorre um estelionato legislativo. A sociedade hoje está boquiaberta com o que o Congresso anda votando, com o que ele anda deixando de votar. É óbvio que esses congressistas eles são financiados por essas empresas, por essas empreiteiras, por esses interesses. Tá? Bom, o projeto nacional é comprometido como? São construídos estádios sem necessidades, refinarias que não se sustentam. O projeto é aprovado com um vetor de corrupção. Antigamente, lá para trás, quando a gente começa a ler sobre construção de Brasília, vai lá para trás, essa corrupção ela é endêmica, ela sempre existiu, um pouco da natureza. Você tem que voltar ao Brasil colônia, se quiser fazer um retrospecto das raízes da Constituição, tem muito material para estudo. Mas, antigamente, o que existia antes desse ápice era o seguinte, olha, está precisando construir uma ponte em Foz do Iguaçu, para ligar o Paraguai. Bom, então há necessidade de construir uma ponte. Bom, então aí alguém constrói a ponte e um gestor lá consegue desviar 15% por fora, por kickbacks, consegue desviar. Bom, o crime institucionalizado de hoje, a decisão de construir a ponte, ela já tem o vetor da corrupção. Então, o país está andando por um lado que não interessa, o projeto é comprometido. Por exemplo, trouxeram, hoje eu não tenho dúvidas, até porque eu trabalhei com isso. Eu fiz parte da organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E esses projetos de trazer os Jogos Olímpicos para cá não tinha nada a ver com esporte. E tampouco a Copa do Mundo. O objetivo era construir estádio, era ter superfície relativa para a corrupção. Então, quantas pontes como essa Abreu e Lima, essa refinaria, foram construídas com esse vetor? E o pior, e algo também ruim que nós vimos naquelas manchetes, que é o custo Brasil estratosférico. Gasta-se 2, 3 Brasis para sustentar, uma vez que há sobrepreço embutido em quase todos esses projetos. Bom, quanto tempo nós temos aí, doutor? Quanto tempo nós temos? Temos cerca de 30 minutos e tem o sorteio dos seus 2 livros também. Né? Então deixa eu correr mais um pouco. E tem a questão das perguntas também, se os colegas quiserem fazer alguma pergunta. Tá. Então tem o seguinte, o crime institucionalizado, ele compromete o ambiente de negócios, ele causa um desestímulo ao empreendedorismo, as empresas sérias todas têm a impressão que, se não aderirem, ficam sem mercado, tem queda na competência, decréscimo da competitividade, fuga de investimentos, inexistência de cultura de compliance, crescimento econômico artificial. E aí a gente vai entrar, finalmente, na segurança pública. Essas mazelas históricas do Brasil, todas elas, eu botei aqui 4, 5 mazelas. O nosso sistema de saúde é uma mazela histórica. A questão dos transportes urbanos, eu não sei, eu sei que Curitiba é muito bom, mas o Rio de Janeiro é o caos. E aí hoje nós sabemos que é a questão da corrupção daqueles donos de empresas de ônibus. A educação no Brasil é um problema sério também, porque nunca se alavancou a educação básica por conta desse problema das eleições e tudo mais. Não interessa. O problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. É um projeto que é a base, inclusive, de tudo isso que nós estamos vendo. A administração ambiental, doutor Chuí sabe disso, eu sei disso, doutor Saraiva, no Amazonas, sabe disso, acabou de ser exonerado, fazendo um excelente trabalho. Todos esses aspectos, todas essas mazelas, elas têm na base, elas são permeadas pelo problema da corrupção sistêmica, do crime institucionalizado. Eu me lembro que, quando eu pedi para abrir, lá atrás, 2003, nós inauguramos as 27 delegacias de repressão ao crime ambiental, a delegacia do Pará demorou 3 anos a ser aberta, porque o governador parece que não ia gostar de ter gente prendendo criminoso ambiental no Pará. Aí se atrasou a abertura. Então, todos esses grandes gargalos não são solucionados por
conta dessa corrupção sistêmica, por conta desse crime institucionalizado. Porque as pessoas que decidem estão envolvidas. As pessoas que decidem estão envolvidas. Então, nós temos aí o crime institucionalizado como vetor de governo. O case Sérgio Cabral e o comprometimento dos 3 projetos, do projeto de segurança, que foi as UPPs, onde ele teve 3 erros. 3 erros que só um governador comprometido teria. Primeiro, o projeto das UPPs era bom e poderia começar a tirar o Rio da situação caótica de segurança pública. Primeiro, ele decidiu que a cada invasão, a cada tomada de morro, ele tinha que avisar. Isso aí é simplesmente um absurdo. Ele avisava com 1 semana ou mais de antecedência, os bandidos saíam, levavam armas, tal. Ninguém saía dali para fazer concurso para a Caixa Econômica do Brasil. Iam para outro lugar, iam delinquir em outro lugar. Quando não delinquiam, ficavam se organizando para retomar ou tomar outros lugares. Enfim, não houve uma diminuição, não houve um enfrentamento. E, obviamente, para enfrentar situações como essa, precisa ser um Churchill, precisa ser alguém que tenha espinha dorsal. Um sujeito que se corrompe das 8 da manhã às 6 da tarde não poderia nunca comandar um projeto sério como esse. Então, ele sempre teria os poréns, as questões políticas e tudo mais. Ele não tinha espinha dorsal para enfrentar uma tomada dos morros sem aviso, com todas as circunstâncias que envolvem uma tomada. Ele ampliou as unidades, era para ter aberto 8, ele abriu 16, depois no final tinha mais de 30. Então ele ampliou por motivos políticos, por motivos eleitorais, e estragou uma das possibilidades que o Rio tinha de superar. E outra é a ausência de Estado, porque o projeto da UPP não era só botar policial militar armado até os dentes, era para levar outros setores do serviço público, outros setores do Estado, escolas, ambulatórios, pontos de assistência social para os moradores da comunidade não se sentirem desassistidos. E aí vocês veem algo interessante. Nem a tragédia do Covid arrefeceu as organizações criminosas da corrupção, do crime institucionalizado. Pelo contrário, eles viram isso como uma oportunidade. Logo depois de Sérgio Cabral, de toda a desgraça, pesão, uma sequência de governadores, vem o governador com um discurso moralista e tal, e faz exatamente as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Mas tem uma razão. Essa audácia, esses criminosos não se intimidam, não recuam, não arrefecem, tem uma razão de ser, porque todos eles estão acertados. O governador está acertado, os empreiteiros que vão fazer as obras, que vão vender os serviços ali, seja na área de saúde, seja na área de transporte, seja na área de equipamento médico, o que for. Então, a gente chama de fator Oriente Express. O Oriente Express é aquele romance, Agatha Christie, que cada um deu uma facada. Então, todos estão envolvidos. Então, eles simplesmente, quando eles se sentem cercados, eles não desfazem o negócio, não tem ninguém ali que esteja desagradado. Todo mundo vai levar. E o pior, quando existe um esquema como foi no Sérgio Cabral, que há uma repressão grande e tal, aqueles zangões, aqueles bandidos, aquelas empresas que vivem disso, vivem de corromper, eles se afastam, saem um pouco, o ambiente de corrupção fica ali, latente. A conexão do Dr. Jorge travou? Eu tô achando que ele travou. Vou tentar fazer um contato com ele aqui. Perfeito.
Tava para ser umas 4 horas de palestra, viu, professor? Eu acho que a palestra já está sendo. Vai complicar minha próxima aula, né? Vocês vão achar a próxima aula muito ruim. O Dr. Pontes é um especialista aí no assunto. Estou tentando falar com ele aqui, ele está mandando no WhatsApp. Desculpa, então. Oi. Ó, o senhor Oi. voltou, doutor Pontes. Não, é voltou. que eu tive uma queda aqui, mas não adianta ser nada. Não adianta ser nada. Não. Vamos tocar. Doutor Pontes, enquanto está recuperando a apresentação aí, a gente vai anunciar aqui o primeiro contemplado com a sua obra. Foi o nome Chuí. dele é José Fernando Moraes Chuí. Não, estou brincando. Ele é o Armando Bernardino Neto. Não sei se ele está presente, se ele puder dar um sinal de vida e agradecer já, a gente ficaria muito grato. Olha, posso voltar aqui a pegar? Está com a apresentação, voltou ao ponto aí? Já voltou, está no ponto. Vocês estão vendo? Positivo. Positivo. Bom, então eu vou trazer só um caso. O caso Guarda Municipal. Vocês... Doutor Ponte, tente entrar lá no StreamYard também, para a gente continuar lá na live. O Armando está presente, né? Dá um alô para a turma aí, Armando, por favor, para a gente ver a tua... Show. Não te ouvimos, mas te vemos. Acho que está sem som, Armando. E agora? Silêncio. Pode voltar, doutor Pontes, tá? Voltou agora, tá normal. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim. Mas quase chegando no final aqui, peraí. Pois não. Bom, então nós temos um caso olha o perigo do crime institucionalizado. Nós identificamos uma situação de que estavam fazendo o perfil profissiográfico das guardas municipais, tá? E quiseram influenciar o perfil profissiográfico para fazer a matriz curricular, diminuindo o número de tiros. Aí eu falei, mas por que diminuir o número de tiros? Não tem que diminuir. Não tem que diminuir o número de tiros para poder... Mas a gente pode compensar com simulador. Aí o pessoal que estava por trás disso, que estava querendo convencer a diminuir o número de tiros, quer dizer, você vai formar guarda municipal, pessoas para ficar na urbe, quer dizer, o cara não é um guerreiro, ele é um cara para ficar numa esquina, numa praça, vai estar passando seu filho indo para o colégio. Isso também é segurança pública. É o perfil mais de um guarda londrino, entendeu? Então, numa praça, com chafariz, eles queriam diminuir o número de tiros para formar o guarda. E aqui, para compensar o número de tiros, que, segundo eles, era muito caro para as guardas municipais, segundo o pessoal que estava por trás disso, era muito caro para a guarda municipal arcar com compra de munições para formar os seus guardas. Mas eles poderiam comprar um simulador de tiro de 1 milhão para suprir a falta de tiro. Só que existem 1.200 guardas municipais no Brasil. Já pensou 1 milhão, 1 bilhão e 200 milhões em simulador de tiro, se fosse vender para as 1.200 guardas municipais. Tudo bem que não vendesse para as 200, mas se vendesse para 100, já seriam 100 milhões. Quer dizer, isso ia criar um caos na segurança pública, um prejuízo para a sociedade.
militarizar a Guarda Municipal, e nós estamos vendo, tudo por trás disso é para vender equipamento. Olha só, eu tenho uma matéria, primeira turma de paraquedista da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Pô, aí eu fico perguntando, Guarda Municipal, paraquedista? Pô, quer dizer, o sujeito vai posar de paraquedas na pracinha, vai... Esse mesmo cidadão que estava querendo vender o simulador de tiro, ele fez um livro azul, que era um livro que ele determinava o equipamento, falou até em equipamento de mergulho. Quer dizer, então, eles transformam a criação de uma guarda municipal numa oportunidade para vender. Você está entendendo? E aí, se fosse só isso, olha, alguém vai ganhar muito dinheiro porque vai desenhar a guarda municipal com uma série de gadgets eletrônicos, vai vender. Quer dizer, o cara vai virar um verdadeiro policial da SWAT. Vai ser um tropa especial. Numa guarda municipal, para agir dentro da urbe, onde passa sua avó, onde passa sua mãe, para comprar ali na esquina e tal. Bom, mas se não bastasse isso, o cara desviar, criar, a guarda municipal vai ficar corrompida, porque vão criar uma guarda municipal que não interessa à sociedade. Criar uma guarda municipal militarizada. Daqui a pouco o Congresso vai estar cheio de guarda municipal votando leis que só do interesse deles. Entendeu? Esse é que é o problema. Só estou dizendo como a corrupção sistêmica pode afetar a segurança pública. Como a corrupção sistêmica pode afetar o processo democrático, o próprio processo legislativo. Quer dizer, os projetos são criados. Imagina, criar uma guarda municipal, armar a guarda municipal para poder vender arma. Quer dizer, você não sabe, a gente já tem a polícia militar. Eles vão invadir a área da polícia militar. Eles estão invadindo, porque já existe a polícia militar. A guarda municipal é importante, mas para trabalhar dentro do município, com aquele perfil de guarda municipal. Já estão querendo armar. Quer dizer, então, na verdade, estão criando uma guarda municipal para o interesse, não da sociedade, mas para o interesse dessas pessoas que querem vender, que querem comandar uma unidade armada. Quer dizer, então, isso é bem complicado, isso não pode escapar do debate público. E a corrupção sistêmica está por trás disso. Quer dizer, então, nós temos esses eixos da corrupção sistêmica, polícia ostensiva, polícia judiciária. O enfrentamento à corrupção, obviamente, não é um fim em si mesmo, mas no quadro atual se impõe como instrumental. Se você não enfrentar essa corrupção, você não consegue fazer mais nada. E é uma medida para qualquer projeto de justiça e segurança pública. Se o epicentro dessa criminalidade é o campo político, a primeira medida deve ser a blindagem das instituições e o bom entendimento com o Ministério Público. Essas instituições têm que ser blindadas. Você não pode mais deixar as instituições policiais, polícia judiciária, tanto as polícias civis como a Polícia Federal, e nem as polícias ostensivas, receber o mau hálito político. Então, tem esses eixos, a delinquência de rua, a delinquência organizada, passa a ser relativamente necessária, tanto é que você observa quando eles começam a tirar todo o foco. Olha, agora nós vamos agora atacar o tráfico de drogas, nós vamos agora atacar o tráfico de armas. É importante, mas você não pode deixar de atingir a delinquência institucionalizada, e que hoje passa a ser ignorada, sendo uma existência negada ou menosprezada. Não, agora não tem mais corrupção. A corrupção, ela não é a culpa da corrupção que existe hoje, não é do presidente da República. Ele já existe, ela já pré-existe ali. É um esquema que pré-existe. Eu estava trabalhando no Ministério da Justiça e esse caso das guardas municipais aconteceram comigo, com outro delegado, debaixo do meu nariz ali. Se a gente não age e mostra que isso estava acontecendo, e leva, isso teria acontecido. Entendeu? Então, a gente não pode deixar de olhar para isso como um grande desafio a ser enfrentado. E hoje nós temos o que a gente chama de superestruturas, que são os últimos alvos da Lava Jato. São essas infraestruturas que não participam das fraudes, elas não recebem diretamente recursos desviados, mas elas se aproveitam de uma forma ou de outra. A advocacia criminalista, alguns setores da OAB, claro,
setores, né? Eu não estou aqui dizendo setores. A advocacia criminalista é importantíssima, é fundamental. Tenho grandes colegas advogados criminalistas seríssimos, mas alguns setores se aproveitam disso. Você vê, os maiores críticos da Lava Jato vieram da advocacia criminalista. A imprensa, articulistas de renome, inclusive, de repente começam a escrever aqui e ali, agências de publicidade, institutos de pesquisa, setores do Poder Judiciário, setores comprometidos, grupos ali, comprometidos com seus grupos políticos que os guindaram aquelas posições, e as classes, infelizmente, nós temos isso. Algumas grupos classistas, em determinado momento, apoiaram um governo que se dedicava a esse tipo de atividade criminosa, e nós vemos que o crime institucionalizado ele vai se transmutando, ele vai mudando, ele vai metamorfoseando. Então, em determinado momento, algumas classes apoiam, porque participam de beiradas, porque levam vantagem, os governos vão contemplando essa classe, aquela, de repente, uma classe inteira pode ficar contra movimentos de renovação. Então, aí nós temos essas conclusões. O Brasil é um país que dá certo, pois todas essas engrenagens legais são engendradas para fortalecer, favorecer, manter no poder essas elites. Todo esse horror está calçado em leis, regras formais. Um avião que é projetado para cair, ele levanta voo e cai, é um projeto filosoficamente bem sucedido. Então, se tudo isso está acontecendo no Brasil, é engendrado, craneado, é um projeto filosoficamente que dá certo. A Lava Jato foi um ponto fora da curva, algo que fugiu do controle, por conta... Aí precisava de uma outra apresentação para a gente explicar o desenvolvimento da Polícia Federal, do Ministério Público, a classe média, o momento do fortalecimento do real, os juízes de primeira instância e tudo mais, o que levou a Lava Jato a acontecer. Mas, aí, infelizmente, a Lava Jato não tem poder transformador, ela oferece tão somente um diagnóstico, a Lava Jato é um display. Ela atuou apenas sobre os atores alvejados, não tem poder de reestruturar, ela não é estruturante. Então, a Lava Jato tem um grande valor que ela mostra à sociedade, e isso nós estamos vendo. Hoje, as organizações criminosas dessa corrupção não estão mais agindo para anular a Lava Jato, mas sim para garantir que uma outra operação como a Lava Jato não volte a acontecer no futuro. Elas buscam apenas corrigir o que fugiu do controle, por isso perseguem os atores principais e perseguem de uma forma até emblemática para que sirva como exemplo, né? Algumas das nossas sugestões: autonomia administrativa orçamentária das 28 polícias judiciárias, com mandatos aos diretores gerais, sem possibilidade de recondução, estabelecendo um almanaque para escolher os delegados. Fim do alargamento das atribuições das polícias, parando de inventar novas... Olha, agora vai ter isso. Isso é para distrair. Nós temos as nossas atribuições, temos os códigos, as leis penais, vamos atuar ali. Criação de braços exclusivamente especializados na investigação de crimes cometidos em desfavor das concorrências públicas. É o mais difícil investigar hoje em dia isso. Fortalecimento institucional e investimento maciço nas 27 polícias civis do país e também blindar as polícias ostensivas, que são importantíssimas. A bem da verdade, a polícia militar é a polícia mais sentida. É a polícia que a gente sai na rua, sente. São os dois pilares da segurança pública, polícia ostensiva e polícia judiciária, têm importância, a mesma importância. Quando eu falo aqui em polícia judiciária, é porque ela investiga e o crime esses crimes, o crime institucionalizado, normalmente a gente pega depois dos esquemas, é muito difícil se antecipar. Então, o fortalecimento da polícia judiciária é por isso. E o fim definitivo das seções de policiais para funções que não sejam na natureza policial. O policial só pode sair da polícia para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, trabalhar no Ministério da Justiça ou numa organização policial internacional, Interpol, Ameripol, o NODC, nesses boards que reúnem cooperação internacional. Bem, aí é o crime.gov, o nosso livro que tinha o símbolo do crime institucionalizado, que era essa grande baleia que a gente não consegue ver, está sempre mergulhada, e o pessoal da Lava Jato trouxe a baleia, botou a baleia em cima do cais, a sociedade brasileira viu a cara, o tamanho, as dimensões. E aí, como a gente escreveu, chegou a ser... Tiveram várias matérias, vários articulistas concordando com a gente, a nossa tese foi bem aceita,
E aí até um cartunista do grupo do Caceta e Planeta, TV Pirata, ele está aqui, Roubaldo Ladravásio, para deputado. E um grupo do Organized Crime, um grupo do crime organizado, dizendo para ele, seu currículo é interessante, mas achamos que a sua ficha é suja demais. Nós temos limites. Então, até o crime organizado se escandaliza com o crime institucionalizado. E agora, se fosse possível, doutor Chuí, o senhor colocar aquele vídeo que eu pedi para colocar. Tá bom, vou pedir para a coordenação colocar agora. Olha, anotem aí, eu tenho o Instagram, @delegado Jorge Pontes, e o Twitter é o Jorge Barbosa Pontes. Se vocês quiserem se comunicar, continuar trocando, eu assino hoje uma coluna na Veja, só falo sobre enfrentamento à corrupção, segurança pública, enfim, e a forma como impacta economia, política, enfim, esse assunto que nós tratamos aqui. O livro crime.gov, eu não sei nem se eu falei isso para o doutor Chuí, a editora Bloomsbury assinou com a gente, vai ser publicado em inglês. Então, o mundo inteiro vai conhecer o crime institucionalizado, conforme nós identificamos. Está para sair a publicação, o livro já está todo traduzido, está em trabalho de editorialização, né? Estão tirando as idiosincrasias da nossa língua, mudando, mas o livro já está traduzido, e o prefácio está sendo escrito por um acadêmico da Columbia University de Nova York, e vai ser lançado em Londres nos primeiros 3 meses de 2022, o crime.gov, quer dizer, a gente já fez esse título para ser bem traduzido. Se o senhor puder botar esse videozinho de 2 minutos do voto do ministro Barroso, que resume a minha apresentação. Já estamos tentando rodar.